É muito bom estar de volta aqui com vocês. Já faz tempo que vocês não me veem aqui em cima, né? Se eu disser para vocês que é o primeiro culto que eu estou a ministrar esse ano de 2024, vocês acreditam? Em 2024 é a primeira vez que eu estou a ministrar num culto de domingo. Passaram 5 meses. Passa muito rápido, não é? É incrível. E eu já tinha saudade de estar aqui aos domingos a trazer a palavra para vocês. E hoje eu queria trazer uma palavra que é a palavra, nossa palavra do ano. Quem nos acompanha desde janeiro, né, quem esteve aqui na festa do Ano Novo, sabe que o Espírito do Senhor liberou a palavra de despertamento sobre a arca. O Senhor, ele disse que esse seria o ano do despertamento para todos nós. E nós, lógico, né, dentro daquilo que nós, do contexto espiritual, achamos despertamento de fé, de obediência. Colocamos várias letrinhas, palavrinhas depois do despertamento. Mas, na realidade, o que Deus disse foi o ano do despertamento. E quando eu estava preparando essa ministração, já estou preparando ela há algum tempo, o Senhor falou que o título seria Despertamento para a Vida. Então, assim, vai ter tudo que você precisa para ter um despertamento. Eu creio que nessa ministração vai estar aqui incluído. Amém? Porque quando Deus fala para eu e você despertarmos, Ele não quer que você desperte somente em uma área. Você ficaria, né, incompleto. Ele quer que nós despertemos em tudo aquilo que, de alguma forma, nós estamos adormecidos, estamos sonolentos, estamos mortos. Ele quer que nós, cada um de nós, possamos estar acordados, despertos em tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ter a vida e vida e abundância que Ele promete na palavra dEle. Tem áreas na minha vida que precisam ser despertas que na sua você já está. O despertamento é algo pessoal, completamente pessoal. Não é algo... Existe o despertamento coletivo, sim, mas o despertamento que o Senhor traz hoje aqui, nessa ministração, é um despertamento pessoal para alcançar um despertamento coletivo. Amém? Então, eu creio que desde janeiro até agora, Deus já fez muita coisa em nosso meio. Eu já vi muitos testemunhos, na minha vida, inclusive, Deus já fez muita coisa. Já comecei o ano em janeiro, o Senhor, né, derramando uma unção sobre a minha vida. Tantas coisas aconteceram de janeiro até agora. Eu creio que se você fizer uma retrospectiva, não é? Nós estamos a 5 de maio, se você olhar abril para trás, você vai perceber que quantas coisas aconteceram na sua vida também, e que são coisas que acontecem e a gente, naquele momento, dá aquele impacto, mas depois passou. Depois nós esquecemos. Mas não quer dizer que não foi importante, mas nós esquecemos. Mas hoje o Senhor quer que você se lembre dessas coisas. Porque se calhar foram despertamentos que Ele trouxe para você, e você despertou naquele momento e depois você voltou a dormir. Então, você vai ter que dar uma olhada de abril para trás, para ver se você não voltou a dormir em alguns momentos que o Senhor já te despertou. Amém? Então, Deus já fez muita coisa. Nós temos muito testemunho. Tivemos testemunho do nosso irmão Alcides, que foi maravilhoso. Tivemos outros testemunhos que muitos não dão ao público, mas nós sabemos como pastores. E muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão a acontecer. E é isso que nós temos que perceber. O reino está em movimento. A vida não para. Espiritualmente e naturalmente não para. Se você parar, você anda para trás, tanto no natural como no espiritual. Não para. Então, hoje é o dia de você ser desperto aqui pela vossa pastora, que é dia da mãe. Então, hoje eu também tive a honra de ser o dia da mãe, estar aqui. Então, vocês podem olhar para mim como uma mãe, não é? Que está aqui trazendo conselhos para os filhos. Uma mãe que ama vocês, uma pastora que vos ama. Que tudo que eu falar aqui não sinta peso. Tudo que eu falar aqui, não sinta acusação. Não sinta que, mais uma vez aí, está a falar, eu tenho que isso ou aquilo. Não. Sinta que é Deus. Deus, o Pai que te ama, que corrige a gente e quer que nós tenhamos uma vida com abundância, uma vida com paz, uma vida
que Ele planejou para nós. Então, eu queria orar agora com você. Fecha teus olhos. Vamos orar para que essa palavra caia no teu coração e possa cair numa terra boa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar esse momento da palavra nas tuas mãos. Eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio de estar aqui, Senhor, ministrando a palavra, a tua igreja. Usa a minha vida, que não seja nada de mim mesma, mas seja do teu Espírito. Eu oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo, aqueles que vão ouvir mais tarde, Senhor, pelo YouTube. Que, Senhor, essa palavra seja uma semente poderosa, que caia numa terra preparada, que floresça e dê muitos frutos. Em nome de Jesus eu oro, Deus, para que hoje seja um dia de despertar. Seja um dia, Senhor, onde como a trombeta tocou, Senhor, e nós podemos, Senhor, ser despertados no Espírito, assim também seja, Pai. Em todas as áreas da nossa vida, que a trombeta toque hoje, Senhor. Tu deu a direção, Senhor, para que o shofar fosse tocado hoje, porque Tu sabias que era necessário. E eu oro, Deus, para que nós sejamos despertos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Em nome de Jesus, cala todas as vozes. Fecha os ouvidos para as vozes da alma. Fecha os ouvidos para as vozes do inimigo. Que somente o Teu Espírito fale neste lugar. É isso que eu declaro, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer só uma pequena observação, que nós, como igreja, andamos no calendário de Deus. Não é? Como vocês viram, o mundo celebrou a Páscoa em março, e nós celebramos a Páscoa agora em abril, porque nós seguimos o calendário bíblico, não o calendário gregoriano. Então, nossa Páscoa, a Páscoa fala de passagem, e as festas bíblicas são contadas depois da Páscoa. Nós entramos agora num novo ciclo, porque a Páscoa para o povo judeu, para o povo de Deus, é como se fosse um ano novo. Começa um novo tempo, começa um novo ciclo realmente, a palavra seria essa. Então nós, como somos bíblicos, acreditamos que maio, esse mês de maio, está se iniciando, desde que a Páscoa acabou dia 30 de abril, estamos entrando num novo tempo. É um tempo de novas oportunidades. Até para quem realmente segue a questão das festas bíblicas, estamos na contagem de Homer, que são 50 dias até Pentecostes. Então, o reino espiritual está sinalizado coisas que estão acontecendo que muitos de nós não temos essa consciência. Mas não é porque eu e você não sabemos que não está acontecendo. Tem muita coisa no mundo que eu e você não sabem, mas está acontecendo. Então, eu quero chamar a atenção para vocês de que nós, como igreja, estamos a orar. O clima está completamente louco. As situações das guerras, tantas coisas estão acontecendo no mundo. Tudo isso tem a ver com o calendário que Deus instituiu. Tudo isso tem a ver com esse calendário pós-Páscoa. Vinda de Pentecostes, depois vem as festas das trombetas, depois vem tabernáculos. Tudo isso é tempos que Deus determinou para cada coisa. Então, a gente tem que estar somente atento. Você não precisa saber disso tudo. Você só precisa pedir uma coisa a Deus: discernimento. Você não precisa saber que dia hoje, se hoje é o dia 20 de Homer. Você não precisa saber se hoje é o dia 10 que passou da Páscoa. Não. Uma coisa eu quero falar para você. Peça a Deus: Senhor, me dê discernimento dos tempos em que eu estou vivendo. É o tempo de eu me mover para a direita, é tempo de eu me mover para a esquerda. Senhor, que tempo? É tempo de eu fazer o negócio X, é tempo de eu sair do negócio Y. Pedir a Deus discernimento. É só isso. O despertamento para nós como cristãos é o discernimento. Porque se você ficar no livro procurando isso ou aquilo, você vai ficar distraído também. Então, você pede a Deus que o Espírito Santo vai te conduzir em todas as coisas. Amém? Era só uma aspas, como faz o pastor Pedro. Abri um aspas, agora fechei. Vamos voltar à ministração. Então, hoje eu quero falar de despertar. Quando eu falo de despertar com vocês, o que vem na tua mente? Eu falo assim: Letícia, você tem que despertar para alguma coisa. O que Letícia vai fazer para ela despertar? O que ela pensa que ela tem que fazer para despertar? Ela pensa o quê? Num despertador? Pensa no alarme? O que você pensa? Pode falar. Quando eu falo assim, você vai despertar. Acordar,
você pensa que tem que marcar uma hora para despertar. Qual hora que eu vou despertar? No natural, você pensa o quê? Que você tem um compromisso, eu tenho que despertar, porque eu tenho um compromisso, eu tenho que acordar numa hora X, eu tenho que ter atenção para alguma coisa, eu tenho que... não posso me atrasar, né? Porque quando eu me desperto é para eu estar certinha na hora, não é? Então, quando a gente sabe que eu preciso despertar no natural, eu vou ter uma ação. Eu não vou só simplesmente, eu tenho que despertar amanhã às 8 da manhã e não vou fazer nada. Estou certa? Você desperta às 8 da manhã, no dia seguinte você não faz nada? Vou dormir e espero que Deus me ajude, ou que eu sozinha, às 8 da manhã, acordo. E se você tem que despertar às 8 da manhã, você vai acordar às 8 da manhã? Você tem um compromisso às 8, você acorda às 8? Então, o que você faz? Gente, me ajuda. O que vocês fazem quando vocês têm que acordar? Vocês têm um compromisso às 8 da manhã? Vocês têm que botar um despertador, normalmente, um alarme, não é? Tem que acordar mais cedo, tem que deixar as coisas previamente prontas, certo? Tem toda uma preparação para quando você sabe que você tem um compromisso, que você tem que despertar. Então, Deus ele tem nos chamado para esse despertamento. Hoje Ele está nos chamando para um despertamento programado. Nós estamos aqui, Ele está te chamando para despertar. Letícia, você tem que despertar. Então, se você tem que despertar, você tem que ter uma ação. Não existe você entrar num despertamento e não fazer nada. Nós estamos no ano do despertamento, foi janeiro. Até agora em maio. O que você fez para despertar nas áreas que você sabe que você precisa melhorar na sua vida? O que você fez? Qual foi a ação que você tomou? Ou você está atrasado? Ou você não botou despertador? Ou você não preparou tua roupa, vamos dizer assim, não preparou tua marmita, tuas roupas, não fez nada, deixou andar, não apareceu no compromisso, perdeu tua vaga. Vocês estão entendendo? Eu não sei se eu estou sendo confusa. Porque nós não podemos mais ficarmos sempre naquele despertamento, como eu vou dizer, nós sermos despertados no susto. Deus está nos preparando. Deus está nos dando oportunidade. Isso tudo é a introdução, tá? Deus está nos dando oportunidade. Ele está dizendo, estamos dando despertamento. Por que Ele está nos despertando? Porque algo vai acontecer muito rápido, que nós precisamos estar despertos, para que quando acontecer, nós estarmos prontos, certo? Então, Ele está nos despertando, ok? Aí, eu e você, como não sabemos do que vai acontecer, como não sabemos o que está para vir, vamos deixando andar. Vamos deixando, eu tenho tempo, mas vai ter um momento que não vai ter tempo. E você vai, quando despertar, a trombeta tocar, você vai ter que levantar correndo, e tua marmita não está pronta, a tua roupa não está pronta, você não está pronto, e você vai sair com a roupa do corpo e vai correr. E aí? Entendeu onde eu quero chegar? Que Deus, Ele está nos preparando. Então, esse despertamento que eu estou a falar para você, em todas as áreas da sua vida. Nós estamos passando por tempos muito difíceis. O Senhor, Ele falou comigo muito forte sobre essa pregação. Eu sabia que seria difícil passar isso, mas eu vou chegar numa parte que vocês vão entender melhor. Eu sabia que essa parte seria mais difícil. Porque a gente acha sempre que tem tempo. A gente acha sempre que amanhã vai dar. A gente sabe sempre que eu faço depois. Principalmente as coisas espirituais, gente. Principalmente aquilo que é espiritual, a gente deixa para depois. Não podemos perder mais tempo, não podemos relaxar, deixar andar. Não tem, o mundo diz assim, o mundo ele diz, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é o ditado mais certo que existe para mim e para você agora. Você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. A oração que você tem que fazer hoje, você não pode deixar de fazer ela amanhã. Porque amanhã aquela pessoa que você tinha que orar hoje pode morrer. E você não orou por ela. Percebes?
Nós estamos vivendo esse tempo de não podemos deixar para amanhã. Tem coisas que se você não fizer hoje, amanhã não vai dar mais tempo. Você vai acordar, já acabou. E você vai dizer, meu Deus, e agora? Então é esse o chamado de atenção que o Senhor tem para mim e para você hoje. Para nós despertarmos. Para eu e você despertar, nós precisamos. É urgente nós despertarmos. Existe uma diferença entre despertar e despertamento. É aquilo que eu estava a dizer para você. Tem despertares que aconteceu com você de janeiro até maio, que Deus te despertou, aconteceu alguma coisa e você disse, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer. Passou e você esqueceu. E você, naquele momento, ia fazer tudo e agora não fez nada e olha para trás e fala, meu Deus, passou, nem fiz. E o despertamento, porque o despertar é imediato. Tocou o despertador, você levanta, se arruma, sai correndo e vai embora. Um despertamento é um processo. O despertamento é algo que é o ato de despertar várias vezes. Quando vem um despertamento, ele, em pouco espaço de tempo, você vai constantemente. Você despertou ontem para uma coisa. Hoje, novamente, você vai despertar para aquela coisa. Vai continuar dando continuidade. O despertamento, você vai constantemente fazendo a mesma coisa, sempre da mesma maneira, até que aquilo vire um hábito. Quando você entra num despertamento. Quando não é somente um despertar. Entendeu? Por isso que o Senhor disse que é o ano do despertamento. Porque Ele quer que eu e você tenhamos constância. Tenhamos todos os dias. Se ontem eu comecei, um exemplo, ler a Bíblia, despertei para ler a Bíblia. Hoje eu tenho que despertar de novo para ler a Bíblia, é o despertamento. Amanhã eu tenho que ler a Bíblia de novo, despertamento. E assim até que se torna um hábito na sua vida. E você não precisa ser mais despertado, porque faz parte da sua vida. Não é? Faz parte da sua vida. E nós vamos ver isso agora aqui em exemplos. Né? Vamos falar no natural. O despertamento no natural. Quem aqui acorda sem despertador? Que já o corpo já acorda sem precisar de despertador. Porque já virou um hábito. O Vitor? Quem não precisa? Simone? Tá vendo? Por quê? Acorda todo dia às 5 da manhã, um exemplo. Pode ser sábado, domingo, 5 da manhã vai acordar. Porque virou o quê? Um hábito. Aquele despertar todos os dias às 5 da manhã, pode ter trabalho ou não, o despertador não tocar, a pessoa acorda. É isso que o Senhor espera de nós, que Ele não precisa nos acordar. 5 da manhã você está de pé. Eu não preciso trabalhar, então eu vou dormir. Aí volta a dormir. Mas você fez sozinho. Você fez porque está dentro de você. Você mudou. O teu modo de vida mudou. E isso no espiritual é muito importante que aconteça conosco. Né? Quem consegue acordar sem alarme aqui? Ninguém. Nós precisamos. Se nós precisamos no natural, também precisamos no espiritual. Eu e você precisamos. Por que você coloca alarme para acordar de manhã e não coloca um alarme para orar? Eu tenho 5 alarmes para orar no telemóvel. Eu tenho. Às vezes bato em todos, não oro em nenhum, mas eu tenho. Desculpa. Tu és a pessoa que coloca vários alarmes durante o dia para não se esquecer das coisas? Por exemplo, eu tenho compromisso com uma pessoa, eu tenho que botar um alarme, senão eu esqueço. Você não faz isso naturalmente? Porque espiritualmente você também não faz. Né? E durante o dia, você precisa colocar despertador para te lembrar que você tem que pagar uma conta, colocar um despertador para te lembrar que você tem que ligar para alguém. Você tem que, no teu trabalho, tem que fazer uma carta, na tua escola você tem que fazer algum tipo de redação, você coloca algum alarme. Então, é importante nós percebermos que como nós fazemos a nossa vida no natural, nós precisamos também ficar alertas no espiritual. Porque nós precisamos cumprir as nossas obrigações. Vocês não precisam cumprir a obrigação, chegar no trabalho, trabalhar às 8 horas, cumprir os horários, marcar o ponto, pegar o autocarro na hora certa, se atrasar, chegar atrasado. Tudo isso, você tem isso tudo certinho na sua vida.
Você tem que acordar, você tem que levantar, você tem que se esforçar. E você conseguiria fazer tudo isso na sua vida, esse esforço todo, se você não tivesse a ajuda de um despertador? Seja muito sincero, será que você conseguiria? Acho que não, né? Acho que sem um despertador seria muito difícil, né? Porque você precisa que alguém te dê aquele... E o mais interessante é que, se você não tiver o despertador, se você não fizer as coisas chegar na hora certa, o que acontece? Você é penalizado no natural, certo? Se você chega no trabalho atrasado, vão descontar os minutos, principalmente aqueles que têm o dedinho lá, desconta os minutos do teu salário. Se você, outro dia eu fui ao dentista com o João, peguei o trânsito na ponte, cheguei lá em Lisboa, por causa de 20 minutos a médica não me atendeu. Perdi a consulta. Gastei gasolina, tempo, perdi a consulta. Quantas coisas nós perdemos porque chegamos atrasados no natural? Quantas coisas, oportunidades, dinheiro, tempo, nós perdemos porque nos atrasamos? Espiritualmente é a mesma coisa. Não tem como você... Onde eu quero chegar não tem como haver um despertamento na minha e na sua vida que, se eu não me posicionar, se você não se posicionar, não tem como não haver consequências. Se Deus me despertar e despertar você, e você não fizer nada com isso, se você não se posicionar, vai haver consequências. Vai haver perdas, vai haver atrasos, vai haver retornos, né? Porque como eu perdi a consulta, eu tive que voltar depois lá, novamente, para fazer o tratamento dentário no João. Então, quando existe um despertamento, sempre vai gerar um desconforto em nós. Sempre. Não existe despertamento, seja qual área for, na tua vida e na minha vida, que não vai ter que ter uma ação nossa. Existe aquele despertar, não sei se você é assim, eu já fui dessas, que põe 5 alarmes, de 5 minutos. Que você toca, você tem que acordar às 7 horas, você começa a pôr 7h30, 6h35 desliga, 6h40 desliga, 6h45 desliga, e fica assim para dormir mais 5 minutos. O que é isso? Espírito de engano. Não é? Você só está se enganando. Você só está se enganando. Você só está se enganando, porque uma hora você vai ter que levantar, você vai ter que pular da cama. Então, o que o Senhor quer nos dizer hoje? O que o Senhor quer nos dizer hoje? Eu quero falar para homens e mulheres espirituais, em nome de Jesus, aqueles que ainda não têm tanto conhecimento da Bíblia, tanto conhecimento espiritual. Eu quero falar com vocês que, se a gente não despertar, se a gente não mudar o nosso posicionamento, se a gente não buscar de Deus essa mudança, esse desconforto, esse levantar, esse mudar de posição, a gente vai continuar no mesmo lugar. Vamos continuar andando em círculos, vamos continuar chorando, vamos continuar pensando por quê? Por que as coisas não mudam? Por que as coisas não acontecem? Por quê? Isso tem que acabar no nosso meio. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos mudar. A palavra é essa, nós precisamos ser transformados. E eu só vou dar um exemplo de um despertamento aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Um exemplo, você teve um despertamento que está acima do peso. Eu posso até falar esse para mim. Tive um despertamento que estou acima do peso. Eu olho no espelho e estou acima do peso. O que eu tenho que fazer? Todos os dias eu tenho que estar desperta para ter uma alimentação saudável. Não adianta ser só naquele dia. Despertei, estou mais gordinha, hoje eu não como doce. Amanhã eu não vou comer doce, não vou comer pão. Mas no dia seguinte volto a comer. É algo que vai me trazer desconforto, vai me trazer dor, vai me trazer tristeza, vai me trazer amargura. Né? Mas eu preciso ter esse despertamento todo dia. E vai demorar eu perder o peso que eu ganhei. Quem faz dieta sabe disso, vai demorar. Mas é um despertamento.
Não é algo que acontece do dia para a noite. Eu despertei hoje, amanhã eu acordo magra. Não é, gente. Não é. É dolorido. Assim também é no espiritual. Outro exemplo para você. Eu despertei que eu sou uma pessoa... Isso tudo é para mim. Eu despertei que preciso ser mais organizada, mais arrumada. Todos os dias eu tenho que despertar e colocar as coisas no lugar. Não é? Não é hoje eu arrumo tudo. Aí amanhã eu deixo o sapato onde calha. Não, amanhã eu vou ter que ir lá, aquele desconforto, pegar o sapato, botar na sapateira. Aí está arrumado. Pegar a roupa, botar no guarda-roupa. Todo dia é algo contínuo. Você teve o despertamento que está fraco na fé. Ai, estou tão fraca na minha fé, vou pedir a pastora para orar. Aí eu oro no domingo aqui, chega na segunda, você não pega na Bíblia, na terça não pega na Bíblia, não ora. Não vai adiantar. Todos os dias você tem que ler a Bíblia, todos os dias você tem que orar, todos os dias você tem que ouvir louvor. Isso chama despertamento. Eu acho que nós temos a visão de despertamento, algo que seja instantâneo. Não é. O despertar é, o despertamento não. E Deus está nos chamando para despertamento. E o Espírito Santo falou conosco como pastores aqui, no cenáculo. A igreja não despertou para o cenáculo. Muitos não despertaram. Eu sei que muitos não podem. Por isso que eu estava dizendo, não leve isso como... né? Aqueles que não podem sabem da sua realidade, mas muitos não despertaram. O cenáculo são 2 horas que nós estamos aqui orando e adorando ao Senhor. E é onde Deus fala mais conosco, é aqui, porque a gente vem só para ouvir a Deus. E muitos não despertaram para isso. Porque é vir e vir até que aquilo comece a fazer sentido para nós. E começa a Deus a se manifestar individualmente. E no cenáculo o Senhor falou isso conosco e falou com uma pessoa que Deus está mandando despertares aqui aos domingos. E as pessoas não estão entendendo. Deus manda uma unção nova e as pessoas não andam nessa unção nova. Por quê? É só no domingo. Chega na segunda, a vida volta ao normal. Não tem atitudes diferentes. Nós precisamos ter atitudes diferentes na nossa vida. Amém? Nós precisamos nos posicionar. Você já sabe, nós já estamos em maio. Isso tudo é só introdução, tá? Nós estamos em maio. 5 de maio. Você sabe quantos dias faltam para acabar o ano? Hã? Para acabar? Faltam dias corridos, 240 dias para acabar o ano. Dias úteis, 166. Você tem 166 dias úteis para fazer o que você não fez até agora no mês de maio. E nós temos 35 domingos para vir à igreja. 34, né? Que hoje contaria... Hoje é o 35, contando hoje. Então, assim, se você pensar, você tem 35 domingos para vir à casa do Senhor. E o que o Senhor falou ao meu coração para dizer para você hoje? Para você colocar em prática tudo aquilo que Ele falou para você em janeiro. O que Deus falou para você em janeiro? Quando começou o ano? Qual foram os planos que Deus colocou no teu coração? O que Ele disse para você fazer em 2023, que você não fez e disse que faria em 2024, em janeiro? Aquilo que Ele disse para você fazer semana passada. Aquilo que Ele disse para você fazer ontem. Porque Deus vai dizendo coisas. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Só que como dá trabalho, você vai deixando para depois. E não faz. Mas hoje o Senhor diz, Ele quer que você faça. Ele quer que você faça aquilo que Ele já te pediu para fazer. E aquilo que você já disse para Ele que vai fazer e não fez até hoje. Ele quer que você faça. Seja a oração, seja o jejum, seja a leitura da Bíblia, seja pedir perdão àquela pessoa que Deus já colocou no teu coração que você tem que pedir perdão, seja restaurar um relacionamento com alguém que Deus já falou para você fazer e você está adiando. Deus, Ele falou que é para você fazer. Não é para esperar terminar o ano. Ele quer que você faça. A urgência nisso. Porque muitas vezes eu e você pensamos que o que é para nós fazermos tem a ver conosco. Mas muitas vezes não tem a ver comigo, com você, tem a ver com a outra pessoa. A outra pessoa está à espera da sua ação, não tem a ver com você.
E você fica empacada aí, não vou, não faz diferença para mim. Para você não faz, mas a pessoa com quem você tem, que Deus mandou você fazer, vai fazer muita diferença. Amém? Então agora que vou começar a pregar. Vamos abrir nossas Bíblias. Foi só a introdução. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 5, 14 a 20. Efésios 5, 14 a 20, o título é Viver na Luz. Eu vou ler. Pois na luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperta você que dorme, levanta-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui esse primeiro versículo diz, todo mundo conhece, todo crente que é crente, raiz, conhece. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Todos nós conhecemos esse versículo. E hoje o Senhor diz isso para nós aqui. Esse desperta, ó tu que dormes. Só que aqui não é só um despertar. Aqui ele fala, desperta, você que dorme, levanta-se dentre os mortos. Nós precisamos perceber que o Senhor, Ele nos desperta, mas depois, como eu já tinha falado para vocês, tem que haver uma ação. Ele nos desperta, mas quem tem que levantar somos eu e você. E eu pergunto para você agora, quais áreas da sua vida você precisa despertar? Quais áreas da sua vida hoje, se eu fosse perguntar aqui a cada um, você ia me dizer que você precisa despertar? E eu vou dizer para você que não adianta somente você despertar. Você precisa acordar. Porque o despertar, é como eu falei, você desperta, você pode desligar o despertador e você volta a dormir. Certo? Muitos de nós desligamos o despertador e adormecemos de novo e dormimos e seguimos nossa vida. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou acordar cedo, hoje eu não vou caminhar, hoje eu não vou trabalhar. Muitos de nós podemos fazer isso. Temos esse privilégio de, quando o despertador toca, desligar. E é isso que o Senhor está dizendo para você. O teu despertador tem tocado o espiritual. E você tem desligado e tem dito, eu não quero, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu quero ficar aqui, hoje eu quero continuar dormindo. E o Senhor está dizendo, não, é tempo de você não somente ser desperto, mas que você precisa acordar. Acordar. Não pode voltar a dormir. Acabou. Esse tempo de você ser desperto, desligar o despertador e voltar a dormir, acabou na sua vida. E não adianta só despertar e acordar. Você precisa levantar. São 3 atos. Despertar, acordar e levantar. Você precisa levantar. Levanta dentre os mortos. Levanta do sono. Levanta dessa situação que você está se deixando morrer. Deixando-se aí abatido. Levanta-se. Hoje o Senhor quer nos levantar. Hoje o Senhor quer nos mostrar que Ele quer nos despertar, nos acordar e nos levantar. Para quê? Você leu todo esse texto comigo. Você leu, porque você só vai conseguir viver o que está nesse texto. Você só vai conseguir viver, ser cuidadoso no seu modo de vida. Eu queria que você depois meditasse nesse Efésios 5. Aqui ele diz, Cristo te iluminará quando você se levantar dentre os mortos.
Porque aqui ele te dá instruções. Você precisa ser cuidadoso com o seu modo de vida. Como está o seu modo de vida? Como você tem vivido? Que mesa que você tem sentado? Você está tão distraído, tão sonolento, que você está vivendo de que forma? Está vivendo de qualquer jeito? Está se deixando levar por qualquer situação? Em que lugar você tem frequentado? Aonde você tem ido? Com pessoas com quem você tem sentado à mesa, falado, conversas que você tem participado. E você só vai poder estar desperto para isso se você despertar, acordar e levantar. Senão você está ali e está tudo bem. Você tem sido insensato, imprudente? Como é que têm sido suas decisões? As suas decisões têm sido sensatas? Você tem tido prudência em tomar decisões? Você tem agido de forma impensada, sem consultar a Deus, a sua vontade? Está lá no texto que diz que nós temos que consultar a vontade de Deus, não devemos ser insensatos ou imprudentes. Como é que têm sido as suas decisões? Como é que você tem decidido a sua vida? Será que você está tão adormecido, tão morto nas suas vontades, morto na vontade de Deus para a sua vontade, tão nas sombras, vamos dizer assim, porque o texto é viver na luz, está viver tanto nas sombras, que você tem tomado decisões e depois tem que se arrepender delas e pagar as consequências, porque não tem mais volta? Hoje é tempo de a gente pensar nisso. E o quarto ponto é: tem agido de forma descontrolada, tem se dado ao vinho, aos prazeres. Lá diz, não se dê ao vinho, mas se embriagar do Espírito Santo. Você tem agido de forma descontrolada na sua vida, não tem tido controle nas áreas financeira, alimentação, nas áreas no trabalho. Porque às vezes o descontrole também, muitas vezes, é trabalhar demais. Será que você está trabalhando mais do que você precisa trabalhar, porque você quer ter muito? E às vezes Deus já te deu o suficiente, e você continua, e isso pode estar trazendo uma embriaguez em você, e está te tirando do propósito de Deus. Então, o Senhor, quando trouxe esse texto à minha vida, não é? E eu analisei cada ponto, e eu queria que você pudesse analisar isso, que essa ministração não terminasse somente aqui, essa ministração fosse um despertamento que você levasse para a sua casa, que para você despertar, acordar, levantar e Cristo te iluminar, para você começar a ter noção de como você está vivendo a sua vida, que não é somente, como eu falei, é para a vida, não é algo espiritual. Não quero nós vamos espiritualizar, sim, mas para a gente poder viver no natural. Porque muitas vezes nós espiritualizamos muito e no natural vivemos de qualquer jeito. Não, a nossa vida espiritual e natural tem que andar junto. Nós temos que ser uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa lá fora. Tá, amém? Então, o que eu queria agora, para nós terminarmos, é dizer para você que muitas vezes, quando nós teimamos em não acordar, muitas vezes quando nós teimamos em não despertar, Deus, Ele permite alguns despertadores na nossa vida. Ele ministrou muito forte isso no meu coração. Se você prestar atenção, a palavra despertar, quem pode concluir? Despertar, dor. Despertar, exato, também. Despertador. Ele permite que a gente tenha despertadores na nossa vida. Ele vai nos despertar através da dor. Então, ele falou muito forte que muitas vezes ele nos dá a oportunidade de nós despertarmos por situações, darmos oportunidade de despertar por uma palavra que é ministrada do altar, damos a oportunidade de despertar por um sonho, dá a oportunidade de despertar por alguém que vem e traz uma palavra, pela nossa casa, pela nossa família. Várias situações que Deus usa para nos despertar.
mas a gente não acorda. Aí o que ele faz? Ele manda um despertador. Ele manda uma dor para me acordar. Uma dor para te acordar. E eu lembrei cada despertador que Deus deu na minha vida. Em cada momento que eu passei dores, que eu me despertei para questões na minha família, na minha casa, na minha vida, que eu precisei realmente mudar e me posicionar. E hoje eu queria perguntar para você, o Espírito Santo pergunta para você, você está sendo hoje, na tua vida, Deus tem te dado algum despertador? E você tem lutado com esse despertador? Muitas vezes a gente acha que é coisa do inimigo, que é coisa ruim, e Deus está trazendo esse despertador para que você acorde. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva a esse despertamento, é uma obra do Senhor. Ele nos faz nos aproximarmos dele por uma dor. Ele faz nos aproximarmos dele por uma situação que a gente precisa. Somente Ele pode nos ajudar. Somente Deus pode nos tirar daquela situação. É aquela dor, seja na nossa alma, seja no nosso físico, seja num filho, seja nas finanças, seja no nosso casamento, seja na saúde, seja no que for. Que a gente sabe que somente Deus pode nos tirar daquilo ali, aquela dor que nos faz despertar, que nos faz olhar o que está na nossa volta, o que nós estamos a perder, o que nós estamos deixando passar, o que nós estamos, de alguma forma, negligenciando. Esse despertador. Você consegue perceber se existe, Deus está te dando esse despertador, tocando na tua cabeça, e você quer desligar ele de qualquer jeito, e Deus quer que você passe por ele, para que você mude de vida. Hoje o Senhor, Ele quer na saúde que está vindo esse despertador em você, é nas finanças, é nos seus filhos, é no seu casamento, é no seu trabalho. O que você tem passado dentro da sua casa, está te despertando ou está te revoltando? Essa dor que veio, esse despertador, esse incômodo, um despertador incomoda, não incomoda? Quem gosta de ouvir um despertador de manhã? Ninguém, pois não? Porque incomoda. Esse incômodo que você está vivendo, está te trazendo revolta ou está trazendo mudança dentro de você? Está trazendo transformação dentro de você? Você consegue identificar que é Deus querendo mudar? Porque uma coisa nós temos que perceber. O maligno não toca em aqueles que são de Deus. Se tua vida, se você é do Senhor, se você está guardado no Senhor, o diabo não pode te tocar, somente se Deus permitir. E o despertador que Deus coloca na nossa vida é para nos dar esse despertar para a fé, para a obediência, para a confiança nele, ousadia, força. E muitas vezes nós estamos lutando, atribuindo ao inimigo, e não é o inimigo, é Deus querendo despertar você do teu sono. Deus querendo despertar você da tua lentidão, da tua letargia. Deus querendo te despertar. Quantos sustos vocês levam? Quantos sustos nós levamos com esses despertadores? Às vezes um diagnóstico, às vezes uma conta que chega. Você leva aquele susto. E agora? Como é que eu vou conseguir pagar isso? E agora? Como é que eu vou fazer isso? Não é assim? Quando chega, e agora? Meu Deus, meu filho, e agora? Eu tive um despertador essa semana. Meu Isaac, ele tem convulsões. Ele não tem epilepsia, porque ele fez os exames, ele não tem epilepsia, mas ele tem convulsões. No dia do feriado, ele teve uma convulsão. E a convulsão dele foi às 11 da noite, coisa que ele não tem à noite. E aquilo foi horrível, porque ele estava inclinado, estava dormindo inclinado, e ele engasgou-se com a saliva. Então ele começou a ficar roxo, porque a saliva não saía, ele lá tremendo todo. E aquela dor, e eu fiquei... aquele despertador, né? A gente fica assim, não sabe o que há de fazer, e vira para lá, e vira para cá, e põe um remédio, e você não sabe o que vai acontecer. Aí quando acabou aquilo tudo, Pedro colocou o remédio nele, ele relaxou, e botou a saliva para fora, e não
eu olhei para Deus e falei assim: obrigada, Senhor, porque Tu permitiu que ele ficasse comigo. Porque uma questão de 1 ou 2 minutos, ou se eu não estivesse com ele tinha ido para Deus. Porque ele não tinha como ele sobreviver se ele estivesse sozinho. Então, são esses despertadores que a gente fala: aquilo tem que me mudar. No dia seguinte eu estava diferente, eu estava olhando para o Isaac, agradecendo a Deus: Deus, obrigado. Eu podia ficar revoltada: por que isso aconteceu comigo? Por que meu filho está assim? Por que eu sou tão boa? Não, eu falei: Senhor, obrigada, obrigada porque Isaac viveu, obrigada porque ele está aqui, obrigada porque ele está bem, obrigada porque ele não teve sequela. Olha o despertador, é isso que um despertador, quando Deus traz para a nossa vida, tem que fazer em nós. Senhor, a conta veio, que conta é essa? Obrigada porque eu tenho saúde, eu vou trabalhar, eu vou pagar essa conta, Senhor, e eu sei que o Senhor vai mais à frente, vai me recompensar, não vai me faltar nada, em nome de Jesus. Senhor, essa doença, o Senhor é o Deus da cura, é Jeová Rafá, é o Deus que cura, vai me curar. E se eu morrer também, Senhor, é para a glória que eu vou, morrer é ganho. Percebe? É isso, o despertador tem que transformar a gente, não nos revoltar. É assim que o Senhor quer, porque Ele nos assusta. O despertador vai te assustar. Na hora você vai ficar... Mas depois você tem que voltar e falar: ai, tá bom, tá bom. Amém? E esses despertadores, como eu falei, eles são pessoais. Eu passo por isso, você passa por outra coisa, o irmão passa por outro. E todos juntos, vivendo cada um o seu despertamento, quando nós chegarmos aqui na igreja, vai haver um grande mover espiritual. E eu quero só compartilhar com vocês 2 homens da Bíblia, que o Senhor me mostrou um exemplo. Primeiro Deus me deu esse homem, que é o Neemias, o despertar espiritual de Neemias, porque Deus falou assim para mim: se nós individualmente, Deus falou isso muito claro, gente, comigo, foi lindo. Se eu despertar individualmente para a minha vida, você despertar individualmente para a sua vida, você automaticamente vai começar a despertar para os outros. Porque enquanto eu estiver sofrendo as circunstâncias da minha vida, eu estiver nos meus problemas, eu estiver só no meu mundinho, eu não vou ter cabeça para pensar naqueles que estão sofrendo lá fora. Eu não vou ter cabeça para despertar para aqueles que estão precisando de mim. Porque eu estou tão envolvida nas minhas coisas que eu não vou ter. E Deus quer que nós possamos começar a despertar para aqueles que estão lá fora precisando da gente. E aqui o Neemias, quando eu comecei a ler, o Senhor falou que quer levantar uma geração de Neemias. Eu vou ler para você, não precisa abrir, para a gente adiantar. Neemias 1, do capítulo 1 ao 11, eu vou ler rápido. E vou atentar aqui a 3 pontos, tá bem? No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu, Neemias, estava na fortaleza de Suzã. Ananias, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Então aqui Neemias está ali na vida dele e os irmãos chegam e ele pergunta: como é que está o povo? Como é que está o povo os meus irmãos lá em Jerusalém? E os irmãos de Neemias respondem para ele assim: as coisas não vão bem para quem regressou às províncias de Judá. Eles estão passando por muita dificuldade e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, Jeremias ouviu a notícia de como estava o povo. Ele estava de boa, Neemias estava no palácio, estava feliz. Mas quando ele ouviu isso, ele disse assim: sentei e me chorei. Quando ouvi isso, sentei e me chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então, Neemias, quando ouviu como estava o povo dele, ele na hora ele foi orar, ele foi chorar, ele lamentou, ele foi orar ao Senhor. E eu e você, somos como Neemias? Eu e você, hoje conseguimos ser como Neemias? Será que nós temos a vida
que nos permite chorar, lamentar, orar e jejuar por um povo, por pessoas. Ou a gente está tão preocupado ainda com as nossas coisas, da nossa vida, que está tão difícil. Está tão difícil lidar com a nossa vida diária, que eu não posso comprar a guerra dos outros. A gente diz isso, né? Eu vou comprar a guerra dos outros. Mas o Senhor está nos chamando para essa consciência, nós precisamos. E quando eu li Neemias, o Senhor falou comigo muito forte sobre a nossa família. Muitos de nós desistimos de chorar, de lamentar, de orar e jejuar pelos aqueles que estão ao nosso lado, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos tios, irmãos. Nós já desistimos, achamos que já não vale mais a pena. Aqui é o povo de Neemias. Agora eu quero falar para você, a sua mãe é convertida, o seu pai é convertido, o seu marido é convertido, a sua tia que está perto de você, a sua prima. O Senhor está nos chamando a isso. É tempo da gente começar a chorar por aqueles que nós já deixamos. Eu sei que no passado nós fizemos, mas o Senhor está querendo trazer esse despertamento hoje. Os dias são maus. Nós precisamos novamente olhar para dentro da nossa parentela. Aqui, Neemias estava orando para o povo dele, para a parentela dele. Nós precisamos orar para a nossa parentela. Olhe hoje para a tua casa, para a tua parentela. É tempo de você voltar a chorar. É tempo de você voltar a jejuar, lamentar por aqueles que hoje, se fossem embora, iriam sem conhecer Jesus. O Senhor está nos chamando para isso. Esse é o despertamento para esses tempos. Depois Jeremias ora, não vou ler. Depois Jeremias faz uma oração. E no final, o que Jeremias diz? Que o rei me seja favorável. Por quê? Além dele orar, além dele jejuar, além dele lamentar, ele agiu. Ele foi ter com o rei e pediu ao rei o quê? Me dê cartas, me libera para ir lá ajudar meu povo. Me libera que eu quero ir lá pessoalmente fazer a diferença. Ele foi. Será que eu e você teríamos essa coragem? E o Senhor, Ele está querendo nos despertar para isso. O que eu e você podemos fazer? Será que se o Senhor falasse, olha, vai lá falar com o teu patrão, vai lá falar com o teu patrão que eu preciso que você seja liberado para você ficar uma semana orando, jejuando por fulano. Pede uma semana. Será que você teria coragem de falar com o teu patrão que você precisa de uma semana para estar isolado, orando, 3 dias, 1 dia? Aqui, aí depois, nesse tempo eu era copeiro do rei, Jeremias era copeiro, ele pediu folga, ele pediu férias, ele pediu sei lá o quê, para ir ajudar o povo. Será que eu e você teríamos coragem de pedir ao nosso patrão para poder tirar um tempo? Há cerca de 1 mês o pastor falou, quem quiser passar um dia aqui na igreja orando, a igreja está aberta, a gente vem e abre para você estar um dia aqui orando. Será que você tem coragem de pedir ao seu patrão, eu preciso de um dia para estar na igreja? Não vai, se você quiser falar que está na igreja, né? Mas você pode dizer, eu preciso de um dia da minha vida para fazer algo que é importante para mim. Então aqui nós temos um exemplo de Neemias, que Deus quer que nós estejamos esse despertamento. Existem outras pessoas, existe Esther. Esther foi desperta para aquele tempo de salvar o povo, né? Que ela teve na presença do rei, ela podia morrer. Ela falou para o tio, se eu for na presença do rei, eu posso morrer, mas eu vou. E ela foi, o rei estendeu o cetro. Existem vários exemplos de homens na Bíblia que tiveram ousadia de tomar ações em prol de outros. E o Senhor quer nos despertar para isso. Mas, em primeiro lugar, você precisa despertar para a sua vida. O Senhor quer que você desperte para a sua vida. Amém? Neemias para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Se o Senhor falar ao teu coração, tira 3 dias de jejum pela tua família, pela tua parentela, para aqueles que ainda não são salvos. Fale comigo, com Pedro, nós jejuamos com vocês. Nós viemos para cá, nós fazemos ações espirituais. Nós ajudamos vocês. Amém? E esse exemplo de Neemias é poderoso. E eu vou só terminar com o que o Senhor pediu para chamar a atenção da igreja, que é de um outro homem na Bíblia, o qual Deus falava, que ele disse para mim, Sandra, Deus falou muito claro para mim, e eu já fui também esse.
Desculpa. Tem muitos ainda na arca que são como Jonas. Não são como Neemias. Em Jonas também era um profeta. Jonas 1 diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronta-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. E o Senhor enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Então o Senhor, eu nem estava pensando em Jonas, quando estava terminando, eu só ia falar de Neemias. E o Senhor falou muito forte: há homens e mulheres ainda na arca como Jonas. Eu digo para eles fazerem uma coisa. Eles não me questionam, porque aqui, se você ver, ele não questionou. Jonas não questionou a Deus. Simplesmente, o Senhor deu uma mensagem a Jonas. Jonas ouviu. Jonas se aprontou, mas foi ao contrário. Jonas podia ter discutido com Deus ali, mas não. Ele ouviu e fez totalmente ao contrário, porque ele não concordou. Porque o povo de Nínive era muito perverso. Então, a justiça própria de Jonas não deixou ele fazer o que Deus mandou. A tua justiça própria não te deixa você fazer o que Deus mandou? O teu achismo, a tua forma de viver, a tua razão não te deixa fazer o que Deus te manda? Hoje o Senhor quer que você pense nisso. O povo era perverso, mas Deus amava o povo e mandou Jonas ir falar com o povo. E Jonas não foi. Jonas fez ao contrário, fugiu do Senhor. E o que aconteceu com Jonas? Veio uma tempestade sobre a vida dele. Será que as tempestades que você vive na sua vida pode ser pela sua desobediência? Será que a tempestade que você está vivendo é porque Deus te mandou fazer coisas e você não quer fazer porque você acha que a pessoa não merece, ou porque você não tem que fazer, ou porque não é bem assim? Aí a tua vida está numa tempestade tremenda e você fica querendo sair da tempestade, mas você só sabe fugir de Deus e aquilo só piora. Eu sei que essa mensagem ela tem muita coisa, né? Tem muitos, se você puder ouvir depois de novo. Mas eu tinha que entregá-la toda dessa forma. Então, pensa bem nisso. É um despertar para todos nós. É um despertar para todos nós. Não seja como Jonas, porque tem muitas tempestades que você está vivendo, é por desobediência. Muita coisa na tua vida que não vai para frente, é por desobediência. Então peça ao Senhor para te mostrar, peça ao Senhor para te dar visão espiritual. Tá? Eu falo assim, mas cada um analisa a si mesmo, né? Não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Que nós possamos todos ir diante do Senhor, porque muitas vezes nós queremos fugir dos despertamentos. Temos que analisar as tempestades na nossa vida, se é porque nós estamos fugindo. Muitas vezes nós estamos fugindo de confronto. Muitas vezes nós estamos fugindo porque nós não queremos mudar, porque nós não concordamos com coisas que Deus mandou a gente fazer. Eu já fiz coisas que eu não concordei e tive que fazer que Deus mandou. É horrível, mas quando você faz é libertador. Nós temos que fazer. A gente precisa... Aquela palavra é muito real, é melhor obedecer do que sacrificar. Se você não obedecer, você vai sacrificar alguma coisa. E hoje, o sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. O Senhor quer o teu coração quebrantado e contrito na presença dEle. Eu oro mesmo para que o Senhor nos dê despertamento espiritual, sabedoria que vem do alto, venha sobre você, sobre mim. Eu lembro quando Deus mandou, nos deu a visão da arca, agora mesmo para finalizar. Deus nos deu a visão da arca para o Pedro, para nós
quando a Arca nasceu, a igreja Arca, foi algo horrível. Ao mesmo tempo, como diz, a palavra do Senhor diz, terrivelmente assombroso. Tem um versículo que fala isso, não é? Porque eu olhava para mim e para o Pedro, já estamos velhos, entre aspas, né, para começar um ministério, e com 2 crianças especiais, e não tínhamos povo. E Deus falou, começa não falou igreja na altura, porque a gente não queria igreja. Começa, por isso que o nome é ministério, porque quando falava igreja a gente se arrepiava. Igreja não, a gente não quer igreja. Igreja não. Não vai ser igreja, vai ser ministério. Começa. E aquele despertamento foi algo assim, muito doloroso, porque a gente não sabia mesmo o que fazer, não sabia por onde começar. E era eu e ele só, e as crianças. Mas nós obedecemos. Eu arrumei a garagem, limpei a garagem toda, coloquei lá as cadeiras, as coisas foram aparecendo. Na altura estava a Rosilene comigo, porque era pandemia, foi no plena pandemia, né? Estava a Rosilene, porque o Alcimar estava no Brasil e ela ficava muito tempo lá em casa. Então, sabíamos que a Rosilene ia estar conosco, Isabela cantava, depois apareceu Letícia e Diogo, e assim começou a Arca. E cada domingo que chegava eu falava, Senhor, tem certeza? Era eu, Pedro, mais eles 2 e mais uma. Tem certeza que é isso que o Senhor quer? E o Senhor, sim, tem. E um dia eu cheguei para Pedro e falei, Pedro, se não vier ninguém, porque aquilo era muito, muito estranho, gente, vocês não têm noção como era estranho. Eu falei, se não vier ninguém, não era estranho? Se não vier ninguém, vamos continuar com a Arca ou vai acabar? Ele, não, vamos continuar nós 4, eu, você, João e Isaac. Aí eu ficava tranquila. E um dia eu estava orando lá na Arca, na intercessão, e eu falei, Senhor, nós não temos nada. Não tínhamos nem caixa de som na altura. Depois apareceu umas pessoas, né? E o Espírito Santo falou para mim, você tem a mim. Você tem a mim. E ali eu chorava. E hoje eu olho para isso aqui, para a igreja aqui, e foi através de um despertamento. Houve dores, houve desconforto, houve muita coisa que eu ouvi, nós todos ouvimos, né? Sobre a Arca, mas o Senhor prevaleceu. Então, assim, os despertamentos que Deus vai trazer na tua vida, muitas vezes vão ser dolorosos, vão ser desconfortáveis, mas com o passar do tempo você vai ver que vai valer a pena. Então, hoje, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu queria que a gente ficasse de pé. Essa palavra é uma palavra realmente para você meditar, para você poder avaliar a sua vida, para você poder buscar do Espírito Santo as mudanças necessárias para esse novo tempo. Não deixe passar, não deixe que seja só um relógio que despertou e você desligou e voltou a dormir. Eu preciso ler só mais um texto aqui para a gente finalizar, que está em Romanos 13, 11 e 14. Você vê que a Bíblia ela toda se completa. Nós lemos Efésios 5, agora Romanos diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos as obras das trevas e vestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus. Não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. O Senhor nos dá
despertamento para compreender os tempos que nós vivemos. Precisamos mesmo. Eu queria que você pudesse fechar teus olhos. Quem sentir vontade de vir à frente, quiser já se posicionar em buscando esse despertamento no Senhor. Quem quiser já fazer ações espirituais com o Senhor, que seja um tempo de nós confessarmos nossos pecados, nos arrependermos, nos humilharmos. Os tempos são difíceis. Que você feche os teus olhos no seu lugar. Seja livre. O altar está aberto. Seja livre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Quero te dar graças, Senhor, por cada um, Pai, que ouviu essa palavra. Eu oro, Deus, para que essa palavra realmente tenha trazido, Senhor, aos corações dos meus irmãos um despertar, um despertamento, Senhor, espiritual, um despertamento para a vida. Pai, que em todas as áreas, Senhor, na vida de cada um, eles possam agir da forma correta, agir na luz, agir de acordo com a tua vontade, agir de acordo com a tua palavra. Que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem aqui, Senhor, possa ser, Deus, de alguma forma negligente no seu modo de viver, Senhor. Pai, que não ande, Senhor, de acordo com a cultura do mundo. Em nome de Jesus eu oro, Deus, clamando para que todos nós possamos viver na luz, que todos nós possamos sair das sombras, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que tu nos despertes do sono natural, do sono espiritual. Eu oro, Deus, para que haja um despertar, um acordar e um levantar, Senhor, em ações, Pai, em posicionamento, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente do que entramos. Pai, que a nossa mente seja transformada pela mente de Cristo. Eu oro, Deus, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os meus irmãos, por qualquer tipo de pecado, pecado de omissão, pecado, Senhor, de ação, desobediência. Pai, por toda desobediência, por toda rebeldia, por toda rebelião, oh Senhor, por toda justiça própria, eu peço perdão, Senhor, por qualquer tipo, Senhor, de injustiça, de mentira, Senhor, que possa ter entrado na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que nós sejamos como Neemias, sejamos homens e mulheres, Deus, que se acheguem, Senhor, a Ti, em lamento, em choro, em jejum, em oração. Que nós sejamos como Neemias, Senhor, que sinta a dor, Senhor, do próximo. Que possamos, Deus, ter coragem e ousadia de pedir o favor do Rei. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Deus, nos afastarmos de sermos como Jonas. Nós possamos, Senhor, renunciarmos, Senhor, a toda desobediência e não sermos como Jonas foi, Senhor, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, pedimos, Deus, que Tu nos perdoe. E Tu, Senhor, possa, Senhor, nos cobrir com Teu sangue, nos dar vestes novas nesta manhã. Eu oro, Deus, guarda a mente dos meus irmãos, guarda, Senhor, o coração dos meus irmãos. Que essa palavra frutifique, que essa palavra floresça, que essa palavra, Senhor, possa criar raízes profundas no coração de cada um. Em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor. Os tempos, Senhor, estão difíceis. Desperta, dá-nos discernimento dos tempos. Dá-nos discernimento, Senhor, das estações. Dá-nos discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Levanta-nos, Deus. Levanta-nos nessa geração perversa. Levanta-nos, Senhor, para fazer diferença nessa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.